Ótimo. Minha água está aqui. Meus irmãos, muita paz a todos. É com a grande satisfação que eu retorno a essa casa pela quinta vez. Estivemos aqui a primeira vez em 2013. De lá para cá, essa é a quinta vez. E essa casa eu tenho um carinho todo especial. Porque essa casa ela faz espiritismo de forma bem diferente. Muito parecido com aquele pensamento original de Kardec. E essa casa para mim ela é especial. Eu criei um laço de amizade com o Luiz, a gente sempre se fala, né? Pelo WhatsApp, pelo Face, a gente está sempre se falando. Mas enfim, a gente já vem andando, visitando vários centros aqui nos Estados Unidos. Praticamente eu acho que em todas as casas, eu já devo ter falado aqui. Se não falei em todas, mas quase todas. E sempre levando o nosso trabalho de pesquisa. Eu sou pesquisador. Eu não entrei no espiritismo pela dor, como a grande maioria. Entrei pela pesquisa, pela curiosidade. Me tornei espírita por convicção, não pela crença. E durante muito tempo, a gente vinha trabalhando, pesquisando alguns fenômenos, e eu me interessei muito pela psicografia, que é o título do meu livro. Até pedi se alguém pudesse trazer aqui o meu livro, eu nem esquecendo, acho que tem aí. E passamos a estudar a psicografia. É o tema da noite de hoje. Vamos falar sobre psicografia, casos investigados. Só que antes, minha gente, para a gente falar de psicografia, muito obrigado, nós vamos ter que abordar a mediunidade e a comunicação entre os vivos e os mortos. Não podemos falar de psicografia sem antes falar de mediunidade, sem antes entendermos essa faculdade psicobiofísica que a natureza otorgou à espécie humana desde que o cérebro humano existe. O curioso é que muita gente acredita que a mediunidade foi um patrimônio, foi o espiritismo que inventou a mediunidade, que descobriu a mediunidade, mas não é verdade. A mediunidade ela sempre existiu e sempre fez parte de todas as paragens religiosas de todos os povos. Se formos à Índia, 3.200 anos antes de Jesus, vamos encontrar ali nas margens do rio Indi a figura de Krishna, o expoente do hinduísmo, que na sua obra, nos seus livros sagrados do hinduísmo, como Mahabharata, os Upanishads, vamos ver a mediunidade e a comunicação entre os vivos e os mortos sendo explanada de forma soberba. O Mahabharata, minha gente, é uma pilha de livro de 1,5 metro. Um capítulo do Mahabharata é o Bhagavad Gita, a canção do Senhor. É o diálogo de Krishna com Arjuna. Muitas casas espíritas no Brasil têm esse livro, é um livro fino, que é um capítulo do Mahabharata. Tem os Upanishads. Enfim, então são livros antigos e que sempre, do começo ao fim, você vai encontrar comunicação entre os vivos e os mortos. Na própria região ali da Índia, 650 anos antes de Jesus, nascia outra figura chamada Siddhartha Gautama Buda, que é o expoente do budismo, que o budismo nada mais é do que uma pedagogização do hinduísmo. E no budismo a gente também vê essa comunicação. Não assim de forma tão natural como no espiritismo, mas existe também. E o pior é que eu acreditava que essa comunicação não existia no budismo. Mas em novembro de 2015, participando do 5º Simpósio Espírita do Japão, junto com o companheiro Haroldo Dutra Dias, nós fomos a um templo budista e lá conversando com o pessoal do movimento espírita japonês, nós questionávamos quanto a essa comunicação no budismo. E eles diziam, não, existe essa comunicação sim. Porque o último estágio para o indivíduo se tornar o lama é a consulta aos oráculos. Eles fazem uma reunião, consultam a alma dos mortos, para saber se a alma daquele indivíduo é a reencarnação do lama.
quando eles comprovam que aquele indivíduo é a reencarnação do lama, após essa comunicação, o indivíduo se torna lama. Então no budismo também tem a comunicação entre os vivos e os mortos. O que dizer do grande Masaharu Taniguchi, o criador da Seicho no Ie? Em toda a sua obra, ele fala e enaltece a comunicação entre os vivos e os mortos. Tudo isso ali no Oriente. Com Lao Tse, que também foi o expoente do Tao Te Ching, também vamos ver comunicação entre os vivos e os mortos. Voltando para a Índia, mais precisamente no século passado, chegava a figura de Satya Sai Baba, que é o Sai Baba de Shirdi, que também pregava essa comunicação, como o atual Satya Sai Baba, que desencarnou alguns poucos anos atrás, que vivia no ashram, na aldeia de Puttaparthis, nas margens do rio Chitravati, na Índia, e que também pregava essa comunicação. Então essa comunicação, minha gente, ela sempre existiu. Se formos olhar todas as tribos indígenas, vamos ver a figura do pajé. O pajé nada mais era do que o médium da tribo. Aquele que mantinha o contato com a divindade e com a espiritualidade. Tinha um raizeiro, né, que fazia lá as plantas e tal, mas tinha o pajé era o médium da tribo. Nos astecas, nos maias, todos os povos antigos existia a figura do pajé que mantinha o contato com os espíritos. Se chegarmos aqui no Ocidente, o nosso livro sagrado é a Bíblia. Vamos ver a comunicação entre os vivos e os mortos do começo ao fim da Bíblia. A começar pelo Antigo Testamento, no livro Deuteronômios, quando Moisés proíbe a consulta aos mortos. Ora, só se pode proibir algo que se faz, que na época de Moisés era lei. E quem estuda direito sabe que para uma lei ser implementada, ser criada, melhor dizendo, é porque existe uma prática generalizada que não está de acordo com aquele ensinamento, com aquela norma. Então se cria essa lei. Não é um fato isolado que se faz criar uma lei, mas sim quando a coisa já está generalizada. Então Moisés proibiu a consulta aos mortos. Ora, se Moisés proibiu é porque se fazia. Eu não posso pôr uma placa aqui no centro, no Broward, dizendo que é proibido tomar banho de piscina se aqui não tiver uma piscina. Se aqui tem uma placa, é proibido tomar banho de piscina, é porque tem uma piscina. Então estamos diante de um fato. A Bíblia afirma que os mortos podem se comunicar. Ponto. Ninguém pode negar isso. Porque foi proibido. A questão é se deve, se não deve, ser outra coisa. Mas Jesus, no Novo Testamento, veio e liberou essa comunicação, porque na época de Moisés era lei. Jesus veio com a graça, como nossos irmãos evangélicos costumam dizer. Vamos repetir o que eles falam. Então, com Jesus, ele veio e liberou essa comunicação. Quando ele materializou no Monte Tabor, Elias e Moisés, que vieram do mundo dos mortos e ficaram lá com eles 2 semanas, com o corpo materializado. E foi o próprio Jesus quem falou: podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então Jesus veio e liberou essa comunicação. Aliás, o mistério do cristianismo é a vinda de Jesus do mundo dos mortos. Se Jesus não tivesse voltado do ressurrecto do mundo dos mortos, o cristianismo teria morrido na cruz. O Antigo Testamento, você vê no Novo Testamento, Mateus chama Jesus de Senhor dos Espíritos. Jesus expulsou pessoas obsediadas, subjugadas. E o nascimento de Jesus foi anunciado a Maria por um fenômeno espiritual. Que ela estava grávida de Jesus. O anjo Gabriel. Foi um fenômeno espiritual que anunciou a vinda. E é como eu falei, se Jesus não tivesse voltado do ressurrecto após o 3º dia, o cristianismo teria morrido na cruz. O que dizer da noite de Pentecostes, a noite das línguas de fogo que as religiões não sabem explicar? Até hoje nós temos as igrejas pentecostais. Por que esse nome? Porque elas se fundamentam na noite de Pentecostes, que foi a noite onde os espíritos falaram as línguas de fogo, que as religiões até hoje não sabem explicar. Foram fenômenos mediúnicos incríveis que os apóstolos ali receberam, entidades superiores. E ali falaram várias línguas. Curioso é que existe um teólogo alemão que dizia que Jesus não podia ter existido. Que se Jesus tivesse existido, sendo filho de Deus, e viesse à terra implantar o seu reino, ele não escolheria 12 apóstolos medíocres, iria escolher pescadores, analfabetos.
ele escolher gente para influenciar, para implantar o seu reino na terra. Só que faltou ele a visão espírita. Eu quase mandava um e-mail para ele para dizer. Porque Jesus não olhava o intelecto. Jesus escolheu médiuns. Era a faculdade mediúnica que era necessária para que fosse implantado o projeto do Cristo na terra. Porque a mediunidade foi quem deu coragem aos apóstolos. Você vê, antes da noite de Pentecostes, todos os apóstolos eram meio que tímidos e acovardados. Você vê, Pedro negou Jesus 3 vezes. Não era ele que estava com Galileu? Não viu não. Mas depois da noite de Pentecostes, que eles foram tocados pelo fenômeno mediúnico, desenvolveram a coragem, a valentia, todos morreram de forma trágica. Pedro, que negou 3 vezes, disse na hora de morrer, disse, não tenho a honra de morrer como mestre. Quero que me crucifiquem de cabeça para baixo ou de ponta cabeça. Veja que valentia, que fortaleza esse homem. E todos eles morreram decapitados. Enfim, foram mortes trágicas e eram valentes, iam cantando as glórias do Senhor. Veja a mediunidade como foi importante para a construção do cristianismo. E o curioso é que até Kardec o médium não tinha escolha. Ou era bruxo ou era louco. Não tinha escolha. A Igreja Católica, ela sempre existiu com fenômenos mediúnicos dentro do seio da sua igreja. O que dizer de Giordano Bruno, sacerdote católico, que ficou 3 noites no posse em fevereiro do ano de 1600 e morreu, porque o motivo da morte de Giordano Bruno, um dos motivos, é que ele acreditava na comunicação entre os vivos e os mortos. O que dizer de Joana d'Arc, maior fenômeno da história, que ouvia as vozes de Santa Catarina e de São Filipe. Tantos fenômenos, como na religião de Mórmon, a maior igreja protestante, a mais organizada e a mais rica. Não a maior, mas a mais organizada e a mais rica. O fenômeno de Mórmon é a comunicação de Joseph Smith, que teve a visão no pé da cama de um espírito de Mórmon e escreveu o livro de Mórmon, que é uma obra belíssima para um rapaz de 17, 18 anos ter escrito. Dentro do seio da igreja episcopal anglicana, com o bispo James Pike, que teve seu filho morto através de overdose de cocaína, e que, após vários anos, ele começou a ter contato com seu filho, já morto, que impressionou o pessoal da rede BBC de Londres, e que ele, ao vivo, se comunicava com seu filho, e a repórter perguntou, como você sabe que é seu filho? Ele disse, ora, qual é o pai que não conhece seu filho? E ele, próximo a morrer, ele disse, eu sou bispo da igreja anglicana, mas eu acredito no espiritismo. Então tem muitos fenômenos. E um deles, minha gente, eu vou trazer para vocês, em primeira mão, que foi pesquisado por mim, que eu descobri há 10 anos atrás que a Igreja Católica tem um museu sagrado, um museu secreto guardado a 7 chaves, que foi criado no final do século XIX para a Igreja Católica legitimar o purgatório. Porque na época de Kardec, muitos padres mortos e freiras mortas estavam voltando, se comunicando e pedindo orações. E aquilo chamou a atenção da igreja, porque, rapaz, o cara passou a vida toda no celibato ali, e depois de morto o cara vem pedir oração. Quer dizer, o cara como padre, então tinha algo errado. Então, ou ele estava no céu ou estava no inferno, mas se ele estava vindo pedir oração, então ele não estava no céu, ele estava no inferno. Ele passou a vida toda como padre e foi para o inferno. Então a igreja resolveu criar o purgatório. Porque ali no purgatório, o padre fica ali, né? Vem pedir as orações, a gente ora, ele, aí sobe, aí volta. Então a Igreja Católica criou o purgatório, já nossos irmãos evangélicos não acreditam no purgatório. Só que, paralelamente, a Igreja Católica resolveu fundar uma igreja, e dentro dessa igreja existe um museu. A igreja chama-se Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, que fica no Vaticano, bem próximo à casa do Papa. E dentro dessa igreja, do lado esquerdo do altar, do meu lado esquerdo do altar, existe uma porta como essa e dentro tem um museu. E esse museu guarda registro de aparições de padres e freiras mortas em ambiente católico. Não é coisa que apareceu na rua que a igreja trouxe, não. Foram fenômenos espirituais dentro da igreja, com padres e freiras.
São mais de 270 peças que os padres no século XIX andaram durante toda a Europa e trouxeram e guardaram nesse museu. Houve um caso de uma freira que se comunicava com uma freira morta. A freira viva achava que era um sonho. Ela, para ter certeza que não era um sonho, ela veio com a mão queimada a fogo e colocou aqui na sua roupa, queimando a fogo e deixando a marca dos 5 dedos no hábito, que seria uma espécie de avental. O outro padre também, ele veio se comunicando com o irmão, ele pôs a mão na mesa, marcou a fogo e ainda fez o desenho de uma cruz. E um outro padre, que tinha um irmão padre também, pedindo oração, ele veio, o irmão já tinha se afastado da igreja, ele veio pedir para que o irmão voltasse à igreja. Para o irmão ter certeza daquela verdade, ele abriu a Bíblia, impressionou, pôs 4 dedos na Bíblia e chegando a furar 9 páginas. Então todo esse acervo, essa Bíblia, esse avental, estava tudo guardado nesse museu. O parapsicólogo baiano Clóvis Nunes, meu amigo, entrou nesse museu em 2006, conseguiu filmar, que é um museu secreto, fechado, conseguiu entrar nesse museu e filmou. Isso foi matéria de capa do Fantástico na época. E o tempo se passou, né? Quando foi agora no mês de setembro, eu fui lançar o nosso livro, o meu livro em Milão, e eu vim para cá, para a Flórida, por conta do furacão, então cancelaram a viagem e a companhia aérea me pôs no avião em Roma de volta para Recife. Quando nós chegamos em Roma, eu estava com uma namorada, minha namorada, chegamos lá em Roma e um sábado, e ela muito católica, e ela dizia, eu quero ir no Vaticano, na igreja tal, na igreja qual, umas 5 igrejas que ela queria ir lá. Eu disse, eu quero ir na igreja do Sagrado Coração do Sufrágio. Ela olhou para mim e disse, que igreja é essa? Eu nunca ouvi falar nessa igreja. Você não é espírita? Eu disse, não, mas essa igreja tem algo interessante que eu gostaria de ver lá. O que está havendo com você? Ela ficou um pouco sem entender. Eu disse, mas tudo bem, a gente foi. Quando nós chegamos na igreja, em pleno sábado, a igreja, que era a igreja que estava fechada, ela ia ser aberta no domingo, que era o dia do centenário da igreja. Porque essa igreja, ela no final do século XIX, ela teve um incêndio. Eles tentaram apagar, a igreja foi toda destruída. Só que a igreja no altar, ela tinha um mármore grande na parede, assim, uma peça de mármore grande. E o fogo apagou todo, mas o mármore ficou aceso. Eles jogaram água, tudo, e nada do mármore ia apagar. Mármore não pega fogo. Isso é um fenômeno que a parapsicologia chama de parapirogenia. Após muito tempo, eles apagaram o fogo. E quando apagaram esse fogo, segundo os registros da igreja, apareceu a figura de uma alma em tormentos. Isso foi preservado, eles construíram uma espécie de um armário, uma Madonna, de madeira e cobriram a peça. Mas só que você abre a Madonna, você vê lá a figura. E aí eu combinei com ela, disse, olha, no domingo vai ter 2 missas, uma de 9 às 10, uma de 10 às 11. A gente vem assistir as 2. Ela olhou para mim e disse, as 2? Você nunca foi à igreja, você agora quer ir ver logo as 2? O que é que tem nessa igreja, Guilherme? O que é que você está escondendo de mim? Eu disse, nada, não tem nada demais. Vamos lá. Porque a igreja, ela criou esse museu para comprovar o purgatório, mas a partir do momento em que ela comprova o purgatório, ela está também comprovando a comunicação entre os vivos e os mortos. Dentro do seio da Igreja Católica. Veja que coisa. E eu disse, não foi por acaso que houve esse furacão. E não foi por acaso que me mandaram aqui para Roma, eu estou aqui, eu tenho que ir nessa igreja de todo jeito. A igreja será aberta nesse dia. 9 horas estávamos na porta da igreja, eu e ela. Ela disse, Guilherme, eu estou sentindo que você está fazendo algo de errado. Você sabe que eu sou muito católica. Ela disse, não, tenha calma, não tem nada de errado aqui não. Nós sentamos e começamos a assistir a missa. E aconteceu um fenômeno interessante. O padre se levantava a cada 5 minutos para ir no banheiro. Eu não sei se ele estava com incontinência urinária, se era próstata, se era uma disenteria, eu não sei. O que eu sei é que ele se levantava o tempo todo, ele ia e voltava. E eu vi naquilo ali uma possibilidade de filmar e bater a foto do museu. E o museu ficava ali. Aí eu conversando com ela, disse, olha, ali tem um museu, assim, eu quero entrar. O que é que tem nesse museu? Eu disse, não, nada demais, algumas peças, eu quero ir lá filmar esse museu. Mas o padre está ali, como é que esse museu é secreto, como é que você vai entrar? Eu disse, olha, você não está vendo o padre indo ao banheiro? Ela disse, pois é. A gente fica para a segunda missa. Quando ele for no banheiro, eu entro e filmo o museu. Se você é louco, eu disse, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Terminou a missa, o pessoal saiu, chegou outra turma, a igreja lotada, a igreja enorme, grande, estilo gótico.
Quando começou a missa, que o padre se levantou, que foi para o banheiro, que era do lado direito, eu pro lado esquerdo, entrei lá. Nada como um pau de selfie. Eu abri o pau de selfie e comecei. Pá, 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 pá. Saí filmando o museu todo. Olha, eu não acreditava. Eu me senti, era uma mistura de... Eu me senti num filme. Era uma mistura de um filme de Indiana Jones com Harry Potter. Eu não sabia onde é que eu estava. E eu olhava para ver se o padre estava vindo, eu olhava se ele não vinha. Aí eu começava a bater a foto. Eu filmei o museu todo, minha gente. Eu bati todas as fotos de todas as peças. 270 peças. Quando terminou, eu saí, que eu sentei ao lado da minha namorada. Ela, e aí? Eu disse, conseguiu? Consegui. Só agora a gente pode ir embora, né? Eu disse, embora? E a Madonna lá, e a figura lá na pedra de mármore, que tá ali atrás daquela peça de madeira. Eu disse, você é louco? Como é que você vai filmar aquilo ali se o padre está aqui na frente? Eu disse, eu já tenho um outro plano. Ela disse, o que é que você está arrumando, Guilherme? Eu digo, olha, quando acabar a missa, você vai conversar com o padre. Eu disse, mas eu não falo italiano. Ele não deve falar português também. Isso é ótimo, porque você vai falando com ele, você vai levando ele para a direita, que eu vou para a esquerda. Mas ele vai falar, eu não vou entender. Não tem, você gesticula, você faz mímica, você tenta levar o padre para a direita, que eu vou para a esquerda. Aí tá bom. Aí ela foi, quando acabou a missa, ela ia andando para lá e eu andando para cá. Chegou uma hora que ela já estava com a igreja grande, ela já estava lá na ponta, eu não tive dúvida, eu abri a Madonna. Quando eu abri a Madonna, estava lá a figura do ser em tormentos, e eu começando a bater foto, pau de selfie, tome foto, batendo foto. E eu preocupado, eu olhando assim, eu peguei e fechei a Madonna. Quando eu fechava a Madonna com a chavezinha, a Madonna abria. E eu fechava a Madonna, abria, ela já vindo, eu tava com o chiclete na boca, eu tirei, coloquei lá, fechei a Madonna. E fui embora feliz, filmei todo o museu, voltei tão alegre. E ela, depois desse dia na viagem, ela praticamente parou de falar comigo. Quando nós chegamos em Recife, e ela acabou o namoro, dizendo que nós éramos muito diferentes. Eu não sei porquê. Eu não fiz nada de errado. Se a Igreja Católica criou um museu para provar a imortalidade da alma, qual o problema de eu mostrar esse museu? E a gente tem acesso às fotos? Você vai ver agora em primeira mão. Pode pôr lá o primeiro vídeo, Vaticano. Pode pôr. Minha gente, estamos aqui em Roma, em frente à Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio. Essa igreja, ela guarda um museu secreto, que a Igreja Católica guarda 7 chaves, que é um museu que tem registro de aparições de padres e freiras mortas em ambiente católico. Durante vários anos a igreja catalogou, conseguiu trazer essas peças e guardam aí as 7 chaves. E esse museu a gente vai tentar entrar nele agora, que é um museu secreto que a Igreja Católica tem, que comprova a comunicação entre os vivos e os mortos, dentro do seio da Igreja Católica. Muitos padres e freiras e bispos nunca ouviram falar desse museu. A primeira pessoa que conseguiu entrar escondido nesse museu foi o nosso amigo, o parapsicólogo Clóvis Nunes, que entrou no Museu das Almas do Purgatório e filmou todo o museu. Essa matéria, inclusive, vocês podem acessar aí no YouTube. Vocês podem pôr Museu das Almas do Purgatório, que vocês vão encontrar toda a matéria falando da igreja. Nós vamos também tentar entrar aí, que não é fácil, é um museu secreto, fechado, as 7 chaves. E vamos tentar bater algumas fotos e filmar esse museu para vocês. Vamos lá. Olha, era... Esse caso ocorreu em Wittenberg, na Alemanha, num mosteiro beneditino, onde a freira morta entrava em contato com uma outra freira viva, e para que ela tivesse certeza que não era um sonho, ela pôs a sua mão no hábito, que é uma espécie de avental, queimou a fogo e deixou a marca para ela que realmente acreditasse que se tratava de uma comunicação entre os vivos e os mortos. Nesse caso, mais um padre se comunicando com outros padres em ambiente católico. O padre Panzini foi padre no mosteiro de São Francisco, em Todi, e deixou essa marca impressa numa mesa de madeira da sua mão junto com uma cruz. George Schitz, padre, se comunica com seu irmão
também padre, pedindo orações, pois estava sofrendo no purgatório, e deixa sua mão na Bíblia, queimando 9 páginas, uns 4 dedos. Isso foi uma homenagem do Papa à igreja. E aí a Madonna, o ser em prantos, tormentos. Olha aí. Pronto, aí deu. Pode acender. É incrível, né? Se a igreja escondendo isso da gente, né? Mas agora todo mundo já sabe. Mas foi Kardec quem deu a dignidade à mediunidade, mostrando que a mediunidade é uma faculdade de sensopercepção que sempre existiu, desde que o cérebro humano existe, né? Como eu falei antes, até Kardec, o médium era louco, era bruxo, não teve escolha. E o que aconteceu foi que, diante desses fatos da mediunidade, eu me interessei muito pela psicografia, que é a possibilidade do espírito entrar em contato através da escrita, através de um médium. Esse assunto despertou meu interesse após eu passar 3 anos e meio pesquisando a mediunidade de Chico Xavier. Então eu comecei a pesquisar alguns médiuns no Brasil. Ao todo pesquisei 23 médiuns que dão cartas psicografadas, no caso, através da mediunidade, né? E nós resolvemos, após esses mais ou menos 3 anos e meio, publicar esse livro, Psicografia, Casos Investigados. Escolhemos 3 médiuns, na verdade 2, a terceira é a esposa. O primeiro médium é o Rogério Leite, que começou seu trabalho mediúnico junto com Chico em Uberaba. E o segundo médium, Orlando Noronha, que também começou seu trabalho mediúnico através de Chico Xavier, que ensinou, deu os primeiros passos junto com Chico. E o curioso é que eles têm uma psicografia bem peculiar, lembrando muita coisa das psicografias do Chico. Porque tanto o Rogério quanto o Orlando, 70% dos nomes que vem nas cartas são nomes de pessoas mortas, nome de avô, de avó. Então aquilo batia muito com o que Chico fazia anteriormente, o que legitimava aquela comunicação. Porque alguns outros médios que eu investiguei só tinha nome de vivo, não via nome de morto, só nome de vivo, vivo. Eu achei aquilo muito estranho, então eu preferi não adentrar e mergulhar aqui no trabalho do Orlando e do Rogério Leite e da sua esposa Marli Mancini. Então nós pesquisamos 40 casos, dos 40 eu escolhi 5 para pôr no livro. Né? O primeiro caso foi de uma garotinha de 1 ano e meio que morava no Texas, em Dallas, que ela amanheceu com o pescoço para o lado. A mãe achou que era algum problema, alguma coisa boba, levou no médico, eles fizeram um exame de imagem e descobriu que ela estava com um tumor maligno aqui, nessa região. Viveu mais 6 meses e desencarnou. A mãe entrou em depressão, a mãe da garotinha Carol. Ela ficou muito mal, um casal de brasileiros que mora em Dallas e ela de Curitiba. Aí após 1 ano da morte da filha, ela estava realmente ainda muito mal. Ela tinha na casa dela, no quarto, um cantinho assim para a filha, onde ela tinha um porta-retrato. E todo dia na casa dela tinha uma planta muito bonita, ela tirava uma florzinha e colocava deitada em frente ao porta-retrato. Era um hábito que ela tinha, um costume que ela tinha já mais de 1 ano. Foi quando ela resolveu ir a Curitiba visitar os familiares, sem o marido foi deixá-la no aeroporto e ao ela entrar no carro, ela esqueceu de pôr a florzinha, pediu para o marido parar, ele deu ré, ela desceu, foi lá no jardim, tirou a florzinha, pôs deitada em frente ao porta-retrato e veio para Curitiba.
10 dias após ela chegar em Curitiba, tinha um evento de psicografia do Orlando Noronha, e ela foi convidada por um casal de amigos e foi para esse evento. Ao chegar lá, a última carta foi da garotinha Carol, da filha dela. Ela deu riqueza de detalhes, a menina falou através do médium, falou um monte de coisa que só a mãe sabia, e no final ela pega a mão do médium com lá a caneta e desenha um porta-retrato que estava lá no Texas e desenha aquela florzinha deitada que ninguém sabia. Simplesmente incrível, porque o médium não tinha como saber. O médium estava em Curitiba, o porta-retrato estava trancado dentro de um quarto aqui em Dallas, no Texas. O médium não teve acesso, nós pesquisamos tudo, se tinha no Facebook dela, se tinha alguma publicação, não tinha absolutamente nada. Ou você acredita que é um fenômeno da psicografia, um fenômeno mediúnico real, ou você não tem como explicar esse fenômeno. O segundo caso foi da garotinha Maria Laura, que morava no interior de Minas Gerais, em Uberaba, e foi passar as férias no sul da Bahia, no verão. E lá contraiu, ela com 2 anos e meio, contraiu a dengue hemorrágica. E veio a desencarnar. Ela tinha um carrinho que ela brincava, que ela pegava as chaves da casa, o molde das chaves, e dizia que eram as chaves do carrinho dela, que só a mãe sabia. Então ela deu um monte de detalhes, e que vocês vão ver o depoimento das mães, ela dizendo isso. Então também não tem explicação. O terceiro caso foi através do médium Rogério Leite, que psicografou a mensagem do garoto Davi, que morreu de leucemia aos 23 anos. E ele morava em Niterói, no Rio, o filho da Cristina. E ele era poeta, fazia poesias lindas. E na mensagem ele também faz poesias iguais a que ele fazia quando em vida. E na hora de assinar, a assinatura é simplesmente idêntica. Não chega a ser igual, mas é muito semelhante. E no livro eu pus a assinatura dele em vida e pus a assinatura dele como espírito, para vocês compararem. Então é bem interessante. Essa mulher, chegou a ficar em depressão, muito mal. Depois que ela recebeu a carta, minha gente, ela conseguiu uma força interior tão grande que ela fundou uma ONG no Rio chamada Davi, da Casa do Bom Samaritano. E ela faz campanhas de doação de medula óssea. É um trabalho incrível que ela tem lá em Niterói. Tudo isso após a carta. O consolo que a carta trouxe para ela é algo que não tem explicação. O quarto caso, é o caso de um garoto também, de um jovem de 21 anos, que morava no sul da Bahia. Inclusive esse fato foi esse ano, que o médium recebeu a carta, o Orlando. Esse garoto tinha 21 anos, já tinha um filho de 2. Ele foi separar uma briga de um amigo que estava envolvido numa confusão e tomou um tiro e morreu ao defender um amigo. Ele tinha acabado de ser contratado por uma empresa de calçados no sul da Bahia, porque ele era desenhista, para fazer desenhos de calçados. Ele adorava desenhar calçados. Então ele foi contratado por essa empresa. O Orlando dá a carta, todos os detalhes que só a mãe sabia, e no final ele desenha um sapato, põe 2 asinhas no sapato e diz: esse sapatinho agora está indo para o céu. O Orlando não sabia de nada. E o detalhe, minha gente, é que esse sapato, ele tinha feito esse mesmo desenho em vida aos 8 anos de idade. Veja que coisa. E o quinto e último caso foi o caso da Eni, de Itapecerica da Serra, que me ligava todo dia para eu pôr o caso dela no livro, porque ela tinha uma filha muito bonita, a Gislaine, que morreu estuprada, assassinada e esquartejada. Em Itapecerica da Serra, aos 24 anos. E a mãe lutava por justiça, o vizinho, o assassino era o vizinho, que está solto até hoje. E a mãe começou aquela campanha, justiça, ela queria contar a história da filha dela. E ela me procurou através do médium do Rogério Leite. E ela dizia: olha, eu só vou ter paz quando a história da minha filha for contada. Quando você publicar a história da minha filha no meu livro, aí eu terei paz. Por favor, Guilherme, publique essa história no meu livro. E eu fiquei naquela, né? O Rogério, por favor, faça isso. Então eu peguei a história dela e pus no livro também. E ela me ligava todos os dias, Guilherme, o livro está pronto. Eu disse: calma, não está pronto, eu estou terminando. O livro está na gráfica. Aí o livro ficou pronto, só que a gráfica não me entregou. Eu tinha prometido a ela que assim que o livro saísse, eu iria enviar 10 exemplares para ela pelos Correios. Só que aí aconteceu de eu receber um convite da Norma Guimarães. Olha, desculpa, não foi da Norma não, foi da Beatriz.
e da Nivea para fazer o lançamento do livro em New Jersey e em Boston. E aí eu peguei o voo, levei os livros, porque a gráfica só me entregou os livros de manhã, e eu peguei o voo à noite. Então não deu tempo de ir aos Correios pôr os livros da Eni. Eu disse, Eni, não deu tempo, mas quando eu chegar, eu prometo que eu te mando os 10 livros. Ela, tudo bem. Aí eu fui lá. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar os 10 livros e me dirigir ao Correio. Cheguei nos Correios, fui pôr nos Correios, o rapaz perguntou, vai pelo Sedex ou normal? Eu digo, quanto é o Sedex? Ele, 250. Eu digo, o normal? Não, 20 e pouco. Eu digo, vai no normal mesmo. Ela esperou esse tempo todo, espera mais uma semana. Quanto tempo demora? Demora uma semana, tá bom. No 6º dia, faltando um dia para ela receber os livros, eu recebo um telefonema do médium Rogério Leite, informando que a Eni teve um ataque cardíaco fulminante e desencarnou. E ela não viu o livro. Mas ela esperou. Meu consolo foi saber, através do Rogério, que ela esperou publicar o livro para ter paz. Que ela dizia, eu só vou ter paz, eu só vou descansar quando o seu livro for publicado. Então ela esperou esse tempo todo eu publicar o livro. Quando o livro saiu, ela desencarnou. E a filha recebeu o livro no dia do enterro da mãe. A irmã da Gislaine. Ela teve um infarto fulminante. Eu vou passar para vocês essa história. Pode pôr aí o vídeo. Oi, meu nome é Elisângela, eu sou a mãe da Carol. Eu conto toda a minha história no livro do Guilherme, desde o início da doença da minha filha até o momento que eu encontro o Orlando, que é um médium que psicografou a cartinha da minha filha, né? E no livro eu coloquei a foto, o desenho que a minha filha fez para mim, que me levou a acreditar que realmente era ela que estava ali naquele momento escrevendo para mim, né? Que é o seguinte, tipo, aqui atrás de mim eu tenho o espaço que é dela, né? Então eu tenho a foto, eu sempre coloco flores aqui para ela e tem a florzinha deitada no porta-retrato dela. E na psicografia eu recebi o desenhinho dela, né? E que eu achei assim, tinha tudo, era tudo para ser ela mesmo, porque ninguém sabia, né, que eu tinha esse espaço dela aqui, que eu colocava a florzinha deitada dela, né, e eu recebi esse desenho, que eu vou mostrar para vocês, tem no livro. Olha aí. Que é a foto a flor dela. Deitada. Olha a florzinha. Com a florzinha deitada. Igual o porta-retrato. Né? Impossível. Então, assim, ali eu tive certeza que era minha filha que estava ali. E a partir daí, eu comecei a ter certeza que ela estava bem, que ela vivia, e isso me ajudou muito, né? Então, hoje eu acredito nisso, eu acredito que hoje ela não tem dor, ela vive, ela está bem, ela está sempre do meu lado, e eu acredito nisso. Bom, no livro tem toda a história, eu espero que ajude as pessoas que estão passando por isso, ou já passaram por isso. E espero que as pessoas possam tentar conseguir caminhar com a certeza de que nossos filhos vivem, né? E é isso, espero que vocês possam ler o livro do Guilherme. Obrigada. Olá, eu sou Cíntia, mãe da Maria Laura. Eu venho aqui dar meu depoimento sobre a psicografia, porque eu me sinto muito privilegiada por tão pouco tempo de desencarno da Maria Laura. Eu recebi uma mensagem dela. Eu fiquei sabendo que o médium ia vir em Pedro Leopoldo, na casa espírita de Chico Xavier, e diante daquela dor que estava dilacerando o coração, tudo que eu mais queria era receber uma mensagem da minha filha. E eu fui para a casa espírita no dia que o médium ia vir e preenchi a ficha conforme todas as pessoas
estavam lá, preencheram também. Não conhecia o Orlando, nunca tinha conversado com ele. E na ficha a gente colocava somente o nome do desencarnado que a gente queria receber a mensagem, a data de nascimento, a data do falecimento e o grau de parentesco. E depois ele recolhia todas as fichas, ele veio para o salão para psicografar na frente de todas as pessoas. E ele recebeu 5 mensagens nesta noite. E a quinta, a última, foi a da Maria Laura. E eu conversei, fiz uma prece antes, pedindo a Maria Laura que se ela viesse trazer essa mensagem para mim, que ela trouxesse com uma delicadeza de detalhes que somente eu soubesse, para que pudesse confortar meu coração e me aliviar. E assim ela fez. Ele começa a ler a psicografia falando, citando uma chave, que é a chave que ele fala que somente a mãe sabia, poderia explicar sobre a chave. É uma chave que era dela, que ela falava que era do carro dela, de brinquedo. E depois ele cita um potinho vermelho, ele cita o jardim da frente da minha casa, a árvorezinha que ela tinha muito carinho por essa árvore. E veio com uma delicadeza de detalhes que somente eu sabia. E assim pude confortar muito meu coração, me acalentou e eu saí dali aliviada, pois eu consegui crer na imortalidade da alma. E o que eu digo é que a gente não pode perder nunca a fé em Deus, pois é tudo no tempo de Deus. A misericórdia de Deus continuou se estendendo sobre minha vida, porque hoje eu estou grávida de 3 meses, é uma bênção divina de Deus, um milagre em minha vida. E tudo o que eu mais quero é que minha filha continue evoluindo, é um espírito de muita luz, continue a crescendo, a trabalhando aonde ela estiver, no plano que ela estiver, que ela seja muito feliz e que um dia todas nós vamos estar juntas com minha mãe, que já está lá, que eu tenho certeza que está tomando conta dela. E a dor não parte mais do meu coração. Então a psicografia trouxe um conforto, um alento para o meu coração, para minha alma. Ribeiro de Souza, Eni, aqui de Itapecerica da Serra, onde ocorreu o crime com a Gislaine Aparecida Gonçalves, no dia 8/6/2009. E até então eu nunca tinha ouvido falar em psicografia. E fui convidada por uma amiga para ir até uma pessoa em Lorena que fazia psicografia. Chegando lá, dei o nome, a data de nascimento, data de falecimento e o meu nome. E para minha surpresa, veio uma carta com muitos detalhes, com os nomes dos irmãos, nome de amigos, detalhe familiar, sobre a doença que o pai dela tinha, que o pai dela também já partiu de 7 meses, não se encontra mais entre a gente, está junto dela. As cartas ricas em detalhe, mas a primeira foi muito rica em nomes, detalhes, fato, coisas íntimas de mãe e filha, de família, e isso eu não vou concluir me fez levantar, isso me fez acreditar que apenas só tinha... Pronto. Você vê que emoção, né? Você vê a mãe da Maria Laura falar: dor não parte mais do meu coração. Porque, minha gente, o que é que nós temos que observar nisso aí? É o que está por trás do fenômeno, não o fenômeno em si, e sim o que ele tem a nos ensinar. É a certeza de que nós somos eternos, de que aquele nosso parente, aquele nosso irmão, aquele nosso pai, ele está um pouco distante, mas vai haver esse reencontro. Não tenha dúvida, esse livro tem levado muito consolo para muita gente que está sofrendo. E para uns que não acreditam também, porque foi um livro de pesquisa, que você realmente não tem como explicar. Ou você aceita ou você não tem uma explicação para o fenômeno. E o Espiritismo é isso. João 14:16. Não vos deixarei órfãos. Vos mandarei o Espírito de verdade, que repetirá coisa que já vos disse, e falará coisa que não podereis suportar, e ficará convosco para sempre, e será o vosso Consolador. Esse Consolador que Jesus prometeu, minha gente, é o Espiritismo. Que só consola porque esclarece. Não deixa o indivíduo apenas com a fé. Ele põe o conhecimento na frente da crença.
Porque nós espíritas, nós estudamos, aprendemos, entendemos para depois acreditar. A nossa fé é raciocinada, não é fogo de palha. Não admitimos a fé cega. Você vê que está lá, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não mandou crer na verdade, mandou conhecer a verdade. E o conhecimento é isso, é através do estudo. O que essa casa faz aqui, essa casa é um ponto de luz aqui no sul da Flórida. Eu tenho andado, tenho feito palestras por todos os Estados Unidos. Curiosamente, no ano passado eu fiz um monte de palestras em igrejas espiritualistas que nunca ouviram falar em Kardec, só para americanos. Eu falando inglês, com meu inglês do sul dos Estados Unidos, né? Depois you're gonna teach me a little bit. E eu lá falando, e o pessoal, teve um cidadão que disse, muito interessante, esse tal de Kardec, esse autor brasileiro aí, não tem nada em inglês não? Eu disse, não é brasileiro não, ele é francês. Francês? Mas em que cidade da França mora esse Kardec? Eu disse, não, já morreu, 1869. Ele não sabia de nada. Não sabia de nada. Nunca ouviram falar. Mas eu tive com a Tanya Stewart, que você conhece bem, eu tive lá em Califórnia, com ela lá, e para minha surpresa eu fiz uma palestra para quase 100 pessoas. 90% eram americanos. Foi um workshop. Quando eu terminei, que eu subia uma, falavam de Bezerra de Menezes, subia outra, falava de Chico Xavier, vinha outra, falava de Kardec. Eu nunca vi aquilo aqui nos Estados Unidos. Todos americanos e sabiam tudo de espiritismo. Tudo. Por quê? Porque a Tânia, ela tem o fenômeno da mediunidade. Ela é médium, mas ao mesmo tempo ela apresenta a doutrina. Então o fenômeno é para atrair, o americano vai pelo fenômeno, quando chega lá tem uma doutrina. Aí ele vai aprender e fica encantado. Eu lembro que eu tive numa igreja espiritualista, acho que foi no Tennessee, e eu falei, foi muito. Quando eu terminei lá, veio uma senhora, olhou para mim e disse, Have you seen many Indians walking around your house in Brazil? Se você ouvia muitos índios andando próximo da minha casa no Brasil. Aí eu olhei para ela, deu uma raiva, né? Que é uma pessoa do sul, assim, não sabia muito. Eu olhei para ela e disse, Well, the last Indian I saw on TV watching an American movie. Eu disse a ela, o último índio eu vi na televisão no filme de cowboy americano. Esse cara não gostou muito, né? E aí passou porque o pessoal realmente não conhece, né? O pessoal principalmente no sul. E o camarada, eu falando lá com ele, ele disse, you speak a pretty good English. I said, well, I was an exchange student in North Carolina, and I spent all day in West Palm Beach, Florida. Aí ele disse, então ele gostou, né? Ele viu que eu falava alguma coisa. Eu tô arranhando, tô aprendendo. E teve uma outra senhora que ela veio, essa eu fiquei com raiva, porque ela chegou pra mim, olhou e disse, vocês estão rindo porque não foi com vocês, você não sabe o que ela disse pra mim. Eu, brasileiro ali, né? Ela chegou ali e disse, do you have cannibals in Brazil? Se tinha canibais no Brasil. Olha, vocês não sabem a resposta que eu dei. The last I ate. O último eu comi. Tinha resposta melhor do que essa? Não tinha. Mas é isso. Mas a gente tem essa tarefa de levar o espiritismo para fora do centro espírita, é uma tarefa de vocês aqui. De todos nós. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós temos que tirar esse conhecimento dentro da casa espírita e levar para o dia a dia, para a sociedade, para as escolas, para as universidades, para o nosso cotidiano. Eu tenho feito palestras no Brasil, universidades, Rotary Clubs. Eu estou falando dessas coisas. Agora, por que a gente consegue falar desse assunto nesses lugares que não são espíritas? Porque nós levamos o conteúdo científico. Quando você leva o espiritismo apenas de forma religiosa, fica difícil. Porque aí o espiritismo vai se tornar mais uma religião. E religião americana já está com o saco cheio. E nós temos que levar o conhecimento espírita de acordo com o pensamento original de Kardec, que era de levar um conhecimento novo para a humanidade. Kardec não quis fundar um partido de crença nem uma religião. Kardec quis levar para a humanidade o conhecimento dos espíritas. De onde a gente vem, para onde a gente vai, o que é que a gente está fazendo aqui na Terra. E trouxe Jesus para ser o nosso modelo e guia. Então essa é a proposta do pensamento espírita.
nos tornarmos pessoas melhores. Mas para a gente se tornar uma pessoa melhor, a gente tem que entender todo esse processo da nossa realidade existencial. Para nós sermos pessoas realmente melhores. E o papel da casa espírita é justamente esse. A gente vem andando em várias casas aqui nos Estados Unidos, e eu não estou falando isso na Confete porque eu estou aqui não, mas o Luíde, o trabalho que vocês vêm fazendo aqui é um trabalho muito sério. Porque o Espiritismo tem 3 aspectos. O Espiritismo é uma doutrina filosófica com fundamentação científica e consequências éticas morais. As consequências éticas morais do Espiritismo é o porto de chegada. É para onde tudo vai. Vai um dia, não é a base. A base é a ciência. E aquele tripé que o pessoal fala, né, que é religião, ciência e filosofia, aí tem um pé da ciência, tem um pé da filosofia, e o da religião ele é bem grande, aí vai lá para o final. Então a gente tem que deixar esses 3 pés iguaizinhos, para que nós não venhamos a ser um partido de crença. Você vê que quando o Espiritismo chegou no Brasil, chegou na Bahia, o primeiro centro espírita foi lá fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi o fundador também do primeiro jornal, Eco de Além Túmulo. Ele, no prontifício do jornal, tinha lá, toda a renda desse jornal é dedicada à libertação dos escravos. Porque a Igreja Católica era a favor da escravidão. E Luiz Olímpio pegou aquele jornal e enviou para Kardec na França. E na Revista Espírita, vocês podem consultar aí na casa, Kardec anuncia a chegada do Espiritismo no Brasil. E faz um comentário. Kardec fala que estava um pouco preocupado, pois estavam dando uma conotação de religião à doutrina espírita. Kardec fez essa observação lá atrás. É só olhar a Revista Espírita. Então Kardec não quis fundar uma religião. Centro espírita, minha gente, não é igreja. Centro espírita é escola. A gente vem aqui para aprender as verdades espirituais. Você vê, a maioria dos centros espíritas, principalmente no Brasil, tem tudo ligado à igreja, né? Centro espírita, amor e misericórdia. Centro espírita, Jesus nosso mestre. Centro espírita, Jesus Salvador. Tudo ligado à igreja. Quando Kardec fundou, como foi? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Outra conotação, outro contexto. Então, é isso que a gente tem que observar. E entendermos que uma casa como essa aqui, que vai lá fundo e traz o pensamento original de Kardec, um trabalho desse que vem sendo desenvolvido, vocês são os heróis. Né? Vocês são os heróis. Porque a grande maioria das casas espíritas nos Estados Unidos, que eu conheço, não estou aqui desmerecendo o trabalho deles, que você também pode construir o espiritismo como religião, também pode, não há problema nenhum. Mas não está muito de acordo com aquilo que Kardec propôs naquele pensamento original. É só estudar. E vocês vão ver isso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer a vocês isso, que quando eu digo que vocês são os trabalhadores da última hora, é justamente dizer a você ir para a rua. Digam que são espíritas, conversem com as pessoas e façam isso, que é muito importante. Não, mas tem que acabar com não tem vergonha não, porque a ciência está provando, é porque não tem um conhecimento científico. Se ela for estudar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nas grandes universidades americanas, legitimando a imortalidade da alma, eles não vão ter vergonha. A Universidade de Arizona tem um laboratório para pesquisar a vida após a morte. Existe um chorrilho de livros sobre esse assunto, uma média de 30 títulos são lançados por ano no mundo sobre esse assunto. Então, o problema é que as casas espíritas não sabem, ficamos tudo na adoração, querendo ser mais uma igreja, e não é isso, a proposta de Kardec não foi essa. E não é todo mundo que chega aqui e fala isso. Eu falo, e tem gente que não gosta, mas eu não estou preocupado com isso, eu vou falar o que eu penso. Ninguém é obrigado a aceitar o que eu penso. Mas eu acho que cada um tem direito de externar a sua opinião. Essa é a minha. É para vocês verem como é a coisa, né? De tanto palestrante e tal, aquela que todo mundo me conhece, eu lá no trabalho, lá próximo lá do meu trabalho, tinha uma senhora que era muito católica. Vou contar essa história para encerrar. E o caso dela é um caso muito trágico. Tanto, acho que talvez igual ou maior do que esse que vocês viram aí. Ela tinha uma filha de 15 anos, filha única. E era o dia do aniversário da filha, de 15 anos. Ela saiu para fazer as compras. Quando chegou em casa para fazer a festa, encontrou a filha morta, eletrocutada. Filha única. Essa mulher desesperou, ela não sabia o que fazer. E nessa hora me procurou. Né?
E eu não sabia, eu ia dizer o que é que eu ia dizer a essa mulher para consolar essa mulher, minha gente. Se eu tenho uma filha única e ver a filha morta, eletrocutada, nada que eu dissesse ali ia mudar nada. Então eu pedi uma inspiração e me lembrei que ela era muito católica, aquela católica fervorosa. Assim feito minha ex-namorada, que acabou o namoro, porque eu filmei a igreja. E ela estava naquele desespero, eu me lembrei de que ela era católica. E ela tem muita, na casa dela tem muita imagem de Maria, de santo e tal. Aí eu disse, Joana, ore Maria, você também é mãe, ela também é mãe. Foi o que veio na minha mente. Ela também foi injustiçada com seu filho morto. Tenha uma conversa de mãe para mãe, converse com Maria. Ore Maria. Foi a única coisa que eu tinha para dizer a essa mulher. Se abra com ela, desabafe. E fui embora. 15 dias depois, eu encontro essa mulher. E ela veio conversar comigo. Disse, Guilherme, naquele dia você mandou eu orar Maria. Eu ter uma conversa franca de mãe para mãe. Eu fiz isso. Eu orei. Eu conversei com Maria. Tive uma conversa de mãe para mãe com Maria. Falando da minha dor, da injustiça. E nesse dia eu fui dormir. E nessa noite eu tive um sonho, Guilherme. Eu sonhava que eu estava de joelhos no pé da minha cama, minha filha já era mais velha, tinha uns 20 e poucos anos. E eu com a mão no joelho dela, eu gritava, dizia, Senhor, leve minha filha que eu não aguento vê-la mais sofrendo com esse câncer ósseo. Eu entendi, Guilherme, o que Maria quis me dizer naquele sonho. Minha filha foi na frente, sem sofrer, para não passar aquela dor do câncer aos 20 e poucos anos. Eu entendi o que Maria quis me dizer. Vamos crer, minha gente, que a espiritualidade e Jesus Cristo querem o nosso bem. Muita paz a todos.